Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses últimos dias? Esses últimos dias aí de Copa do Mundo, os últimos dias também de vídeos aqui do Na Rede com Todaro. Eu vou trazer alguns vídeos semana que vem abordando mais esse ano do futebol brasileiro, né? Vocês devem estar percebendo que tem uma coisa diferente aqui, né? Então, fui lavar o cabelo, acabou diminuindo aqui a quantidade. Mas enfim, meus queridos, seguinte, vamos conversar sobre as semifinais, né, da Copa do Mundo, que acabou definindo quem vai para a final, quem vai para a disputa de terceiro e quarto lugar. Definiu, na minha opinião, a grande favorita para ser campeão dessa Copa do Mundo, né? Óbvio, né? Ficou fácil agora, né? Com duas seleções, obviamente, uma tem que ser a mais favorita do que a outra. E a gente já tem uma favorita aí para conquistar esse título, mas estou de preto também para representar o luto do brasileiro, né? Porque é inaceitável a gente, como brasileiro, assistir uma final de Argentina e França com a maior naturalidade do mundo, né, gente? Vamos combinar que uma das seleções da nossa maior rival, que é a Argentina, e a outra seleção, historicamente, é que é a seleção que a gente mais apanhou em Copas do Mundo, né? 2006, com Zico, em 82, enfim, 98 na final lá na própria França. Mas vamos começar conversando então, galera. Vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal. A gente trouxe a análise de todos os jogos dessa Copa do Mundo, então se você quer ver o meu vídeo falando sobre o jogo do Brasil, falando sobre o jogo das quartas de final, os jogos das quartas de final, o jogo das oitavas, tá tudo aqui no vídeo, também tá numa playlist dedicada à Copa do Mundo. E, né, quando não tem Copa do Mundo, esse canal aqui traz análises do futebol brasileiro, né, dos jogos das principais equipes do futebol brasileiro, sempre das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, os 20 equipes desse próximo ano vão ter análise aqui na Rede com Todaro. Então, jogos de Libertadores, Mundial, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, os campeonatos estaduais, enfim, tudo vai estar aqui condensado num vídeo bem bacana para você ter uma noção legal aí do que está acontecendo na rodada. Fechou? Às vezes na corrida a gente acaba perdendo, né? E muitas vezes a gente acaba nem assistindo os jogos, acompanhando os resultados dos jogos que estão acontecendo. São muitos jogos, né? Principalmente no campeonato estadual. Então eu trago tudo bem condensado, bem explicadinho para vocês. Fechou? Vamos conversar então sobre a primeira semifinal, a primeira dor no peito do brasileiro, que foi a Argentina 3, Croácia 0. E esse jogo aqui não marca só um excelente, um fantástico jogo de Lionel Messi e dos seus companheiros, né? Como marca, na minha opinião, o maior fracasso da seleção brasileira. A seleção brasileira, na minha opinião, ter sido eliminada por uma Croácia, por uma teimosia de um técnico, de não entender que às vezes você jogar com um sistema de jogo apenas durante toda a Copa do Mundo pode significar sua morte precoce, sua eliminação precoce nesse torneio, também mostrou que a gente está muito distante de seleções C do futebol europeu. Não só as seleções C, tá? Isso eu coloco também em seleções B, e A nem se compara, né? Porque quando a gente pega uma seleção do tipo A, a gente toma aí 7 gols no mínimo, ou toma um baile do Zinedine Zidane em 2006. Mas enfim, quando a gente pega seleções de alto escalão, a gente acaba apanhando mais, e quando a gente pega essas seleções aí de B e C da Europa, a gente acaba sofrendo um pouco para ganhar. Só parar para pensar que a gente sofreu muito para ganhar da Suíça por 1-0 e Portugal nas oitavas de final meteu uma sacolada de 6-1. É pra gente ligar o sinalzinho de alerta, né? Falta muito ainda para a seleção brasileira ser uma seleção competitiva, tá? Eu sinto muito em dizer isso, porque eu achava que a seleção estava muito mais preparada do que realmente estava para essa Copa do Mundo, né? E isso foi escancarado nessa partida contra a Croácia, que não conseguiu jogar contra a Argentina. A Argentina comandou o jogo do começo ao final da partida. O Messi logo fez o primeiro gol, né, aos 30 minutos do primeiro tempo de pênalti. Julián Álvares, 5 minutos depois, já fez o segundo gol. E aí foi só administrar, foi só tocar, foi só trabalhar a bola. E num lance genial do Messi, a Argentina fez o 3-0, sacramentou a vitória, sacramentou o placar. Na minha opinião, o Scaloni podia ter até poupado o Messi no final do jogo, não precisava ter jogado. Mas mesmo com uma dor no adutor, ele jogou os 90 minutos e foi muito bem. Disparado o melhor jogador, obviamente, né, o melhor jogador da Argentina nessa competição. E, na minha opinião, o melhor jogador da competição. Tá? Eu acho que o que o Messi fez com a Argentina, de colocar a Argentina debaixo do braço e levar essa seleção modesta, tá? Porque assim, a Argentina sem Messi é uma seleção modesta, uma seleção nota 7, nota 6, passa de ano, pode ir muito bem,
mas é uma seleção modesta sem o seu principal jogador. Seus principais jogadores, né? Também o Di Maria também tem muita parcela nessa retomada da seleção argentina, pelo menos na fase de grupos. Mas o alienígena tá jogando demais. O Messi está jogando demais, essa Copa é dele. Eu acho que a Argentina chega favoritaça para esse título. Antes da Copa a gente colocava a Argentina como uma das candidatas muito pelo que estava fazendo na pré-Copa, né, com 35 jogos de invencibilidade, ganhando de lavada da Itália naquele torneio, né, o campeão da Copa América enfrenta o campeão da Eurocopa, venceu inclusive por 3-0 a Itália, fez uma eliminatória muito segura, muito tranquila, e ganhou do Brasil, né, não precisa nem dizer isso. Mas enfim, na Copa América. Vamos lá, então eu acho que a Argentina chega favorita, foi um jogo muito seguro, foi um jogo assim de enaltecer demais os argentinos e causar uma vergonha enorme para o futebol brasileiro por conta desse quesito, né, de o Brasil não ser mais competitivo com seleções classe B da Europa. A outra semifinal ficou por conta de França e Marrocos, né? A França venceu por 2-0, tá na final, tá garantida. Theo Hernandez e Kolo Muani fez o segundo gol aí da França. A França também fez um jogo muito seguro no primeiro tempo, né? Conseguiu fazer o seu gol logo no comecinho, aí foi só administrar um pouco a pressão de Marrocos. E Marrocos, cara, pressionou mesmo a França. Eu acho que a França até teve alguns sustos, alguns momentos ali que passou um pouquinho de sufoco, mas foram bem poucos. De resto, eu acho que soube controlar bem as ações da partida, inclusive fazendo um gol no primeiro e um gol no segundo tempo. Mas o Marrocos faltou um pouquinho de qualidade ali no último terço, né? Na hora da finalização, na hora de criação das jogadas. Quando criava, faltava na hora da finalização. No segundo tempo tem um lance que, não vou me recordar o nome do atacante, né, camisa 9. Ele pega a bola dentro da área, em vez de ele chutar no gol, dar um pouco de trabalho ao Lohri, ele tenta driblar, ele tenta fazer alguma finta, acaba perdendo a bola. E aí, minutos depois, sai o segundo gol da França. Então, assim, faltou um pouquinho mais de casca para essa seleção de Marrocos, talvez por ficarem deslumbrados ali por jogar uma semifinal, mas é uma seleção muito guerreira, né? Uma seleção que conquistou o coração dos torcedores durante essa Copa do Mundo 2022 no Catar. É uma seleção que merece demais onde está, é a melhor defesa dessa Copa do Mundo. Sofreu um gol até esse jogo, né? Agora com esses 2 gols, sofreu 3 gols durante toda essa Copa do Mundo. Vai jogar, na minha opinião, a terceira e o quarto lugar como favorito, né? Durante a fase de grupos já foi um 0-0 esse confronto, né, entre Croácia e Marrocos, com muito mais chance de Marrocos. Então acho que a seleção africana tem chance de marcar sua história da Copa do Mundo como a primeira seleção africana a ficar no pódio de uma Copa. Né? E eu acho que isso é motivo de celebração demais para um país que estava passando por alguns problemas, né? Muitos protestos, questão de violência, enfim. E ter o seu país representando muito bem a sua camisa, a sua bandeira dentro de campo é excepcional e acho que o marroquino está muito feliz com o desempenho da sua seleção. E a França, cara, é uma seleção incrivelmente irregular. Por mais que o seu atacante, o melhor atacante, né, o Mbappé, não faça uma partida excepcional, uma partida maravilhosa, o restante do time compensa demais, jogando muito bem, jogando um futebol fino, jogando muito bem. A defesa da França nessa partida foi maravilhosa, inclusive criando algumas jogadas, né, fazendo a ligação ali praticamente direta, né, entre a defesa e o ataque. Então é uma seleção onde a gente não pode entrar com a guarda baixa, né? Dificilmente o Brasil vai entrar com alguma guarda contra uma seleção dessa, né? Se fosse entrar com uma guarda alta, ia tomar um sacode, se fosse entrar com uma guarda baixa, também ia tomar um sacode. Mas é uma seleção maravilhosa, não à toa está na sua segunda final de Copa do Mundo seguida. Isso aconteceu 3 vezes apenas na toda a história do torneio, né? 2 vezes com a seleção brasileira, né? Em 58 e 62, as 2 vezes campeã do mundo. Em 94, 98 e 2002, né? 3 vezes seguida na final da Copa do Mundo, o Brasil chegou com 2 títulos e com vice-campeonato justamente perdendo para a França. E o Uruguai, né? A primeira final em 30 e 34. Os 2, o Uruguai conseguiu o caneco. Então, assim, a França tem grande chance de conquistar esse título. Acho a Argentina favorita muito por conta do diferencial do Messi. Mas é uma defesa muito segura. Vai ser um jogaço, tá? Vai ser um jogo espetacular, com muita marcação, talvez com pouca criação e decidido no detalhe. Tá? Eu não acho que esse jogo seja para mais do que 2 gols. Tá? Se você quiser apostar aí, eu não acho que alguma seleção vai vencer por mais do que 2 gols. Eu acho que pode ficar um 2-1, alguma coisa assim,
mas dificilmente vai ficar 3-0 ou 4-2 igual foi França e Croácia na última edição da final do torneio. Mas é isso, meus queridos. Essa final, essa Copa do Mundo, óbvio que eu vou trazer um pouco mais de análise do torneio em si semana que vem, depois desses jogos de terceiro e quarto lugar. Mas foi uma Copa, na minha opinião, satisfatória. Óbvio que o desempenho do Brasil não foi o que nós esperávamos, mas questão de futebol, questão de desempenho, tá longe de ser uma das piores Copas que eu vi. Tá? Eu acho que a Copa de 2010 ainda foi um pouco dura de se assistir, com muitos jogos decididos de 1-0, aquele jogo meio amarrado e tal. Mas foram poucos os resultados de 0-0, de pouca criatividade, de sono mesmo em campo. Só alguma outra partida na fase de grupos, né? Principalmente Marrocos e Croácia na fase de grupos, que foi um 0-0 bem sofrível, que vai ser esse jogo terceiro ou quarto lugar. Não acho que vai ser, não acho que vai seguir o mesmo roteiro, tá? Acho que vai ser um jogo muito mais aberto do que foi a fase de grupos. Mas, meus queridos, a Copa do Mundo tá acabando daqui 3 anos e meio, né? A gente não vai precisar esperar mais 4 anos, mas daqui 3 anos e meio a gente vai para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, né? Essa Copa que promete várias polêmicas, porque vamos ter 48 seleções e ainda não se sabe como vai ser o formato do torneio. Então tem muita coisa para decidir, né? E aí eu queria saber de vocês, né? Deixar aqui essa pergunta, na semana que vem eu volto a repetir essa mesma pergunta e já faço uma enquete para vocês nos stories do Instagram. Inclusive, se você não segue lá no Instagram também, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu quero ver com vocês se vocês querem que eu traga mais análise da seleção brasileira, até para a gente acompanhando esse processo, né, de preparação do novo técnico que ainda vai ser anunciado. Eu acho que o novo técnico não vai ser brasileiro, eu acho que vai ser gringo. Gringo, assim, eu não estou falando se vai ser português, enfim, o nome muito forte sendo do italiano Ancelotti. Acho muito plausível, acho que pode sim, mas é difícil, né? O cara falou que vai anunciar no final vai aposentar no final da temporada, então não sei se ele toparia um projeto aí de uma seleção que está querendo brigar por um título de Copa do Mundo. É um título que ele não tem, obviamente, e enfim, tudo possível aí para ele vir, só falta ele querer e não aposentar, né? Mas enfim, meus queridos, eu acho que fica essa pergunta para vocês, se vocês querem ver eu acompanhando os jogos de eliminatória, os amistosos, a Copa América, quer que eu trago tudo certinho, do jeito que a gente já faz com os clubes brasileiros, eu trago para vocês sem o maior problema. É só a gente ficar acordado disso, porque eu preciso dos seus views, eu preciso das suas reações, das suas interações com os meus posts no Instagram e também com os posts aqui no YouTube. Fechou? Meus queridos, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de vocês até aqui. Um abração. Segunda-feira eu estou de volta para conversar com vocês sobre a disputa do terceiro e quarto lugar, sobre a finalíssima da Copa do Mundo. Talvez eu venha no domingo, tá? Assim, vamos ver se o jogo vai acabar nos 90 minutos, né? Se não vai para prorrogação em pênalti. Mas se acabar nos 90 minutos, domingo eu tô aqui para trazer o vídeo para vocês. Fechou? Ó, combinado então. Até o final da Copa do Mundo, que tá chegando, infelizmente. Um abração e até a final dos pesadelos.